uma informação muito séria, urgente e lamentável. O YouTube pode acabar. Entenda isso. Não é sensacionalismo, não é aqui nenhuma invenção, é de fato uma realidade, por conta de uma questão de direitos autorais. Vamos à notícia e depois a gente tece os comentários necessários. União Europeia aprova polêmica reforma de direitos autorais na internet. Reforma dos direitos autorais é vista como ameaça à liberdade de expressão na internet. Por 438 votos a favor e 226 contra, ou contrários, o Parlamento Europeu aprovou no dia 12 de setembro o projeto de reforma de direitos autorais que vem sendo considerado uma ameaça para a liberdade de expressão na internet. A proposta havia sido rejeitada em junho, mas após uma revisão recebeu um sinal verde da maioria dos parlamentares nessa segunda votação. O projeto de reforma tem dois pontos fortemente polêmicos. Um deles é o chamado artigo 11, que estabelece que plataformas online como Google e Facebook paguem uma espécie de taxa ou licença para divulgar links para notícias com pequenos trechos destas. Parece justo, mas a Espanha já faz algo parecido e não teve sucesso. Por sua vez, o segundo ponto é ainda mais controverso. Chamado de artigo 13, ele determina que plataformas online, independentemente do tamanho do tipo de serviço que oferecem, filtrem uploads de conteúdo para combater a violação de copyright pelos usuários. Os defensores do artigo 13 acreditam que a mudança na lei de copyright tornará o mercado mais justo e sustentável para os criadores de conteúdo, produtoras, imprensa e afins. Por outro lado, existe o temor de que a lei crie um cenário tão restritivo que a liberdade de expressão na internet seja prejudicada. Do mesmo modo, teme-se que o rigor da lei seja usado para impedir que publicações que fazem críticas a governos ou movimentos políticos sejam vinculadas abertamente, mesmo que elas não promovam conteúdo ilegal. Como os principais serviços online operam no mundo todo com plataformas únicas, as mudanças poderão até surtir efeitos globais, uma vez de se limitarem aos países da União Europeia. Os defensores do projeto afirmam, porém, que as previsões desastrosas sobre a aprovação são exageradas. De todo modo, o assunto ainda não está resolvido. A votação desse dia 20 de setembro foi apenas uma etapa. No decorrer dos próximos meses, as partes farão uma espécie de negociação para definir uma proposta final, até como base esse documento. A próxima votação deve ser realizada em janeiro de 2019. Por que o YouTube vai acabar com essa aprovação de lei na União Europeia? Pense bem. O que se pretende, tanto nesse artigo 11 e nesse artigo 13, é que, por exemplo, o Google tem no 11, tem ali o Google Notícias ou Google Imagens. Todas aquelas notícias ou imagens que são vinculadas no buscador do Google ou estão atreladas ao mesmo, o Google teria que pagar uma taxa para estar hospedando aquelas notícias ou imagens ali. E isso para o Google, obviamente, que traria, né, um prejuízo abissal, profundo. Imagina quantas notícias são vinculadas ao Google no mundo inteiro, e imagens. E se cada um daqueles proprietários ou donos, né, de jornais, que as notícias deles vão para o Google, os proprietários, donos das fotos que vão para o Google, exigirem, então, uma indenização, exigirem, então, o seu direito autoral. Como que o Google vai subsistir ao ter que pagar tanta indenização? É impensável. Não é um exagero, mas é algo que propõe, se for exatamente analisar a lei de uma maneira literal, como ela de fato é. E o caso do 13, do artigo 13, é ainda mais terrível, porque refere-se aos youtubers, ou os produtores de conteúdo, que, por exemplo, não poderão fazer um vídeo com uma camisa, por exemplo, de marca.
Ah, eu estou com a camisa da Levi's. Aparece a marca Levi's, a Levi's vai noticia ou, de fato, faz um processo contra o Google porque a sua marca está ali no vídeo daquele youtuber que usou a camisa que ele comprou da Levi's. Se você estiver com o celular da Apple e mostrar que você está no celular da Apple, a Apple pode entrar. Então, vai ser um absurdo, né? E não tem como. Imagina, você às vezes vai gravar um vídeo na via externa ou externamente, né? Fora de casa, enfim, numa praia ou num lugar, enfim, que tem ali outdoors, enfim. Mas o foco do seu vídeo não é mostrar o outdoor, é sim fazer ali uma live na rua e aparece outdoors, aparece bares, aparece logotipos ou logomarcas de várias empresas, enfim, essas empresas podem entrar com base no seu vídeo contra o YouTube e pedir indenização desse direito autoral. Então, essa lei é um absurdo dos absurdos. A priori, ela está só na União Europeia, mas o que pode ocorrer? Ela pode vir para os outros ou demais países, inclusive aqui para a América Latina, né, a América do Sul, para o Brasil, etc. Porque, lembrando que uma lei, às vezes que ela está no outro país, e como o YouTube também é de fora, né, vai ter, obviamente, aí uma analogia, uma comparação, algo parecido de lei também no Brasil. É assim que surgem as coisas. Por exemplo, quer legalizar no Brasil o aborto e a maconha, por quê? Porque em outros países já é legalizado. Se em outros países não fosse legalizado a maconha ou o aborto, no Brasil não está discutindo isso. A mesma coisa vai ser com relação a isso, da questão dos direitos autorais. A União Europeia aprovou, vamos dar uma aprovada também aqui no Brasil, vamos também criar aqui. Né? Aí vem com esse lado bom, que agora os produtores de conteúdo, os donos, proprietários de direitos autorais vão ter, de fato, aí seus direitos respeitados, mas isso é balela. Isso é balela porque, de fato, se for dessa maneira tão extremista, nós não podemos mais fazer mais nada. Inclusive, não podemos mais nem colocar um trechozinho de um áudio ou de um vídeo de outrem para dar fundamento a uma notícia, a um comentário, porque, de fato, você pode levar um strike ou você pode perder até o seu canal por conta desses direitos autorais. Lembrando que isso já até acontece, né, no Content-ID, que é uma plataforma, um meio aí do YouTube, que fica analisando com seus robozinhos até pegarem algum conteúdo de direito autoral, mas querem ainda ampliar isso mais, né? Quer colocar uma coisa muito maior, né? E aí fica muito complicado. E há quem diga que isso seja lobby das mídias que estão perdendo já o seu valor, estão perdendo a sua audiência, né? Os seus leitores, como mídias de jornais impressos, como mídias televisivas e radiofônicas. Isso pode culminar exatamente, não é um exagero, mas sim num fim até mesmo da internet, porque imagine a internet sem rede social, não existe. E isso não vale só para o YouTube, vai para o Facebook, vai para o Twitter e várias outras mídias sociais. Olha o absurdo dos absurdos. Né? É óbvio que vai ter muita represália, já está tendo, a própria CEO, né, a responsável do YouTube já se manifestou nesse sentido, dizendo que se continuar dessa maneira o YouTube vai deixar de existir, não só na Europa, bem como no mundo todo, porque é óbvio que essa lei vai se ser ampliada, né, em outros países. Então, é muito lamentável, quer dizer, que o nosso trabalho aqui dos YouTubers pode ser tudo em vão por conta de uma lei draconiana, que essa é uma lei que dá assim para entender, querendo então colocar aí mais restrição, acabar inclusive com a liberdade de expressão, porque imagina, você não pode colocar nenhuma foto de um político e fazer um comentário. Né? E se o político dizer, olha, está me ofendendo, mesmo só falando dele, vai ter isso. Ah, mas já tem no Brasil. Tem, mas é muito pouco. Né? E já é até ruim, se você for analisar. Eu já vi aqui no meu canal, tanto conteúdo edificante, como no Abordagem Cristã, uma série de injustiças com relação aos direitos autorais. Ainda bem que você vai lá, pede para rever e eles revêem. Eu já mostrei na Abordagem Cristã que o SBT me bloqueou 3 vídeos. E eu mandei a contra-notificação e recebi de volta os meus vídeos.
né? Aqui no conteúdo edificante, uma vez eu tive um problema com a FIFA, num vídeo que não tinha nada a ver com a FIFA. A FIFA simplesmente disse, não, é meu esse vídeo. Porque estava na época do futebol e eu coloquei um vídeo que não tinha nada a ver, era uma pregação de fato, um pregador, de um missionário, e ela disse que tinha direito. Aí demorou quase 2 meses, ou um pouco mais de um mês, para ela então rever o seu posicionamento. Então veja, imagina com essa lei, né? Então qualquer um que achar, não, olha, tá lá no fundo da minha música, tira. Aliás, eu já acho um absurdo no YouTube, às vezes você está gravando na via externa, você não quer colocar uma música de fundo. É você está passando no bar, está tocando uma música. A música pega no teu vídeo, acabou o teu vídeo. Já perde a monetização, já perde o seu direito autoral, etc. Já é uma coisa muito forte, muito, até mesmo exagerada. Imagina com essa lei. Então, vamos aguardar até janeiro, mas não é nenhuma falácia e nenhum sensacionalismo. Pode sim o YouTube deixar de existir. E aí, como é que vai ficar a nossa vida? E outra, pode surgir uma coisa muito mais grave, que não é só o YouTube que passará a não existir, possivelmente Facebook, possivelmente Twitter, né? Ou quer dizer, a internet pode perder totalmente a sua audiência e, por conseguinte, acabar. Eu sei que isso pode soar com exagero, é óbvio que eles vão enxergar isso aí, penso eu que eles vão olhar para esse outro lado, mas a priori o que temos é isso e esse desespero todo, tá? Abraço, dê o seu like, se inscreva no canal se porventura não é inscrito e até a próxima.